Apocalipse capítulo 3, versículo 7 até o versículo de número 13. E diz o seguinte a palavra do nosso Deus. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meu irmão, minha irmã, irmãos em Cristo, como vocês estão na corrida da fé? Independente do tempo em que você está correndo essa caminhada cristã, é muito comum no meio da nossa caminhada nós nos desgastarmos, nós desanimarmos. É muito comum em meio à nossa caminhada nós nos angustiarmos e nós perdermos as forças. Isso pode acontecer conosco. Por muitas vezes isso acontece. E se não aconteceu com você, com certeza acontecerá. A caminhada cristã é assim. Tem os seus percalços, as suas dificuldades, as suas aflições, e nem sempre a corrida cristã é uma corrida alegre. Nem sempre e nem em todos os momentos. Há vários obstáculos que atrapalham a nossa corrida da fé. Nós olhamos para as Olimpíadas e percebemos o exemplo dos atletas, exemplo inclusive muito usado pelo apóstolo Paulo para nos ensinar sobre perseverança, sobre disciplina e tantas outras coisas. A corrida cristã é um símbolo disso. A carreira da fé, a corrida cristã. A vida cristã, meus amados, portanto, é uma vida cheia de aflições e os anos se passam e lutando com as mesmas aflições do nosso coração, dos pecados das outras pessoas, das coisas ruins que acontecem no mundo, nós podemos cair no erro de desanimar, de perder as esperanças, de entrar em desespero ou qualquer coisa parecida com isso, porque nós somos pecadores. A vida cristã é como uma maratona, mas uma maratona cheia de obstáculos. A maratona por si só já é difícil, né, irmãos? Se a gente parar para pensar, fazer uma caminhada todo dia já é complicado. É difícil a gente se organizar para isso. Imagine uma maratona. Agora imagine uma maratona num dia de chuva. Imagine uma maratona cheia ali de eventos naturais que podem fazer com que essa corrida, essa maratona fique mais difícil ainda. Assim viviam os nossos irmãos em Cristo da igreja de Filadélfia. É difícil ter fé. Na verdade, é impossível para o homem natural ter fé. Mas é mais difícil ainda perseverar na fé. Acreditar, confiar, receber a doutrina de Cristo e continuar praticando, continuar nisso. Perseverar é mais difícil ainda. E é mais difícil ainda perseverar em meio aos obstáculos. E é isso que estava acontecendo com essa igreja.
Estes nossos irmãos em Cristo, meus amados, tinham que perseverar, continuar perseverando em meio às aflições. Por isso esse texto sagrado nos traz uma mensagem para o nosso coração desgastado, aflito, angustiado, cansado das maratonas dessa vida, das guerras dessa vida, que se repetem, e não há nada de novo debaixo do céu. As coisas sempre se repetem, se repetem, se repetem, e isso acaba nos desgastando. Esse texto, portanto, ele nos apresenta um quadro parecido com isso. Estes nossos irmãos do passado estavam perseverando em meio a muitas dificuldades, e o nosso Senhor Jesus Cristo envia uma mensagem a essa igreja, que na verdade é uma mensagem ao nosso coração. A mensagem para a igreja de Filadélfia é a sexta da série de 7 mensagens que o próprio Cristo envia às 7 igrejas, que compreendem o capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse. Para as igrejas de Esmirna e Filadélfia, que é a igreja que nós estamos mencionando aqui, Jesus não oferece nenhuma repreensão, somente elogios, pois estas igrejas suportam a rejeição, a aflição, mesmo em meio a contextos muito difíceis. Portanto, meus irmãos, esta carta à igreja de Filadélfia é uma carta de Jesus para uma igreja que está perseverando em meio às grandes dificuldades. Nós temos uma espécie de esquema nessas 7 cartas às 7 igrejas, que são esquemas parecidos. Jesus sempre traz uma apresentação, um elogio, exceto para a igreja de Laodiceia, repreensões, exceto para Esmirna e Filadélfia, traz promessas, traz exortações, e estas cartas estão muito bem esquematizadas. E elas podem simbolizar pessoas de diversos tipos de circunstâncias, ou em diversos tipos de circunstâncias. E uma das circunstâncias específicas é essa: pessoas que perseveram em meio às aflições, em meio à sua pouca força, elas tentam, elas se arrastam, mas elas perseveram na doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto começa com uma apresentação. Jesus se apresenta de uma forma diferente para cada igreja. Não que Jesus fosse algo diferente para cada igreja, é que Jesus muitas vezes se transforma pelo seu poder em algo propício às nossas necessidades. Para aquele que precisa de consolo, Jesus é o grande consolador. Para aquele que precisa ser repreendido, Jesus é aquele que é o pastor que está ali com o seu cajado, e Jesus tem diversas características, cada uma dessas características, amados, propícias às nossas necessidades, às necessidades do nosso coração. Ele se apresenta da seguinte maneira, como nós lemos no versículo 7. Ao anjo da igreja, que está em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. A referência aqui aos anjos está explicada em Apocalipse 1:2, que é a referência às 7 estrelas que aparece na visão de João, no começo de sua visão. Os 7 anjos das igrejas são as 7 estrelas que foram vistas por João, na mão direita de Cristo. Seria incoerente pensarmos, meus irmãos, que estes anjos aqui são anjos literalmente, que cada igreja é guardada por um anjo. Como os líderes da igreja, seres humanos, também eram chamados de mensageiros, a maioria esmagadora dos estudiosos entende que o anjo da igreja aqui, na verdade, era o líder da igreja, era o pastor da igreja que estava recebendo esta carta. Portanto, ao anjo da igreja escreve uma ordem dada para que João escrevesse essa carta a esse líder da igreja que estava em Filadélfia. A cidade de Filadélfia, meus amados, estava situada numa importante estrada romana. E é interessante mencionar que essa cidade deriva o seu nome de uma história de lealdade entre 2 irmãos, Eumenes e Átalo. Esses 2 irmãos, um deles, o mais novo, resistiu à pressão de Roma para se voltar contra o seu irmão mais velho em meio à guerra. E daí ele recebeu o apelido de Filadelfo, que significa amor fraternal. Todos reconheceram dentro daquele contexto que o irmão mais novo, que não se voltou contra o seu irmão mais velho por conta de uma guerra em Roma, ele era
ele possuía um amor fraternal, e o nome da cidade deriva disso, por isso Filadélfia significa amor fraternal. Olhando para a apresentação de Jesus Cristo, irmãos, Jesus se apresenta aqui primeiramente com dois adjetivos importantes: santo e verdadeiro. Santo e verdadeiro. A igreja de Filadélfia, ele se apresenta como santo e verdadeiro. O adjetivo santo e o adjetivo verdadeiro são qualificações que são usadas juntas muitas vezes nas Escrituras. E a maioria esmagadora destas vezes em que esses dois adjetivos são usados juntos, eles se referem a Deus. Deus é santo e verdadeiro. Isso aponta para o fato, irmãos, de que Jesus Cristo está aqui revelando a sua divindade para a igreja. Só Deus é santo e verdadeiro. Jesus Cristo se apresenta como divino, como santo e verdadeiro. Outra menção de Jesus importante dentro dessa carta é que ele se apresenta como aquele que tem a chave de Davi, que fecha e ninguém pode abrir, que abre e ninguém pode fechar. Essa, irmãos, é uma alusão a Isaías 22, onde é dito que Eliaquim, substituto de Sibna como mordomo da casa de Ezequias, é dito isso a respeito de Eliaquim: porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém... Esse texto que está mencionado em Isaías 22, de certa forma, portanto, essa referência, esse link nos mostra que Eliaquim é um tipo de Jesus Cristo, que possui as chaves da casa de Davi. Nada mais, nada menos. Esse simbolismo significa, meus irmãos, que Jesus é o Messias davídico que tem o controle da entrada do reino. Ninguém entra no reino de Deus se Jesus não quiser. Ninguém sai do reino de Deus se Jesus não quiser. Essas portas aqui são símbolos da entrada no reino. Se a visão de muitos estudiosos estiver certa, que estes crentes de Filadélfia, na verdade eram crentes que congregavam numa sinagoga, e foram expulsos de lá, essa sinagoga chamada Sinagoga de Satanás, e foram tirados da igreja, um grupo de cristãos que não poderia mais se reunir, eles são retirados e começam a se reunir em outro lugar. Se essa visão, apoiada por muitos estudiosos, estiver certa, e provavelmente está, faz todo sentido Jesus se apresentar para esta igreja como aquele que tem o controle e as chaves da entrada do reino. Aqueles que foram expulsos pela religião oficial, têm agora a grande esperança, o grande consolo, de Jesus se apresentando para eles como quem dizendo: olha, vocês foram expulsos, vocês foram perseguidos, mas quem controla a saída e a entrada do reino sou eu. Ninguém pode expulsar vocês do reino. Vocês podem ser expulsos de uma igreja, vocês podem ser expulsos de uma localidade, de um contexto religioso, mas vocês não podem ser expulsos do reino de Deus, pois a porta que eu abro não pode fechar, e a porta que eu fecho não pode se abrir. Jesus, na sua apresentação, demonstra, irmãos, que ele tem um controle soberano sobre quem entra e quem sai do reino de Deus. Esse é um consolo para todos nós. Este é um consolo para quem quer perseverar na fé. E é um consolo para quem se sente excluído. Não somente da sinagoga, mas se você se sente excluído por ser cristão, ou se você é excluído por ser cristão, no seu trabalho, na sua família, na sua igreja, ou em qualquer contexto, saiba que, mesmo que os homens nos excluam, é Jesus Cristo quem controla a entrada do reino. O nosso consolo é que ninguém pode mover o nosso lugar dentro do reino de Deus. Este é um consolo para uma igreja que estava perseverando e sofrendo, e precisava perseverar mais. Irmãos, gostaria que os irmãos prestassem mais atenção na mensagem.
É Deus quem está falando através da Escritura. Por favor, prestem atenção na mensagem. É uma oportunidade que nós temos de estudar a palavra. A segunda coisa, meus amados, nós vemos aqui um elogio e um encorajamento para esta igreja. Versículo 8 até o versículo de número 10, o texto diz: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Jesus demonstra então conhecer as obras dessa igreja. Ele sabia que eles estavam ali perseverando em meio às dificuldades e os elogia e no versículo posterior os encoraja a seguir ao nosso Senhor. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, tendo pouca força. Essa menção a pouca força, irmãos amados, diz respeito ao contexto de fraqueza dessa igreja. Essa igreja não possuía pessoas nobres, pessoas influentes, pessoas que tinham uma certa influência na sociedade. Essa igreja não possuía isso. Esse é o contexto histórico dessa igreja. Jesus reconhece então que essa igreja tinha pouca força nesse sentido. Apesar de ter pouca força, de terem ali poucas pessoas que pudessem ajudar nesse sentido, essa igreja não deixava de guardar a palavra, de perseverar e de não negar o nome, não deixava de abraçar e não negava o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus elogia essa igreja e encoraja. E entre esse elogio, o versículo de número 9, Jesus diz: eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, uma referência aos judeus, porque no primeiro século, como nós estudamos pela manhã, irmãos, no primeiro século os crentes eram perseguidos pelos judeus, pois nem todos os judeus entenderam a messianidade de Cristo. Nem todos os judeus entenderam o papel da igreja, e de que a igreja é a continuação do Israel. Muitos judeus não entendiam, não aceitavam. E por isso, começaram a perseguir os cristãos. E Jesus promete: eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e reconhecer ou conhecer que eu te amei. Eis uma promessa aqui. Nós não sabemos exatamente qual é o teor dessa promessa. Alguns entendem que Jesus está prometendo exercer juízo sobre a sinagoga de Satanás. Outros entendem que Jesus está prometendo salvar estas pessoas. Através da salvação, essas pessoas poderiam vir e reconhecer que Deus amava a igreja de Filadélfia. Essa é a interpretação mais provável desse texto. Não há, irmãos amados, melhor recompensa para os perseguidores da igreja do que a própria conversão desses perseguidores. E através de suas conversões, essas pessoas passam a reconhecer: Jesus está mesmo com este povo, Jesus está mesmo nesta igreja, nessa comunidade. O encorajamento termina no versículo de número 10, irmãos: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. A promessa aqui não diz respeito ao livramento da tribulação, mas à presença de Deus em meio à tribulação. Deus em todas as épocas tem preservado os seus filhos, mesmo quando os seus filhos passam por situações difíceis, Deus tem, em meio a essas circunstâncias, atuado com a sua presença. O texto de Isaías diz o seguinte: quando passares pelas águas, eu estarei com vocês. O texto não diz se passares. O texto diz quando passares, porque certamente passaremos. Porque certamente as aflições estarão conosco. Porque certamente as tribulações virão sobre o mundo e nós estaremos no meio de tudo isso. Mas a promessa é que Deus nos guardará em meio a essas tribulações. Você percebe que Deus te guarda em meio às tribulações? Não por tua força, nem pela tua habilidade, nem pelo teu conhecimento,
nem pela tua virtude. Eu tenho certeza que você pode olhar para o passado e perceber que Deus tem sustentado a sua vida. São momentos de tribulação, irmãos. Nós percebemos claramente que Deus está conosco, agindo, nos livrando. Ele não nos livrou daquela circunstância, mas Ele esteve conosco o tempo inteiro, nos ajudando. E a promessa, irmãos, de Deus para essa igreja e para nós, para os filhos de Deus que estão aqui presentes, que têm sido fiéis, perseverantes, a promessa que Deus tem para nós é estar conosco em toda e qualquer situação. Ele não promete nos livrar exatamente dessas situações, mas promete estar conosco. Meu irmão, minha irmã, persevere. Não desista. Continue a sua caminhada. Mesmo em meio às circunstâncias adversas, mesmo em meio às aflições, observe que Jesus conhece as aflições e Jesus conhece as tuas aflições também. Deus sabe que você tem pouca força. Deus sabe que nós temos pouca força, irmãos. Deus sabe que nós não somos nada. E o fato de Deus saber isso deve nos trazer grande consolo. O salmista diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Deus elogia essa igreja, mesmo que essa igreja tenha pouca força. Aqueles que são professores aqui sabem, que já foram ou que ainda são professores, que existe sempre aquele aluno que não tem muita capacidade, mas que começa a se esforçar. E aquele aluno que vai se esforçando ali, ele recebe o elogio do seu professor por causa do seu esforço. Mesmo não tendo a habilidade que outros podem ter, nós somos exatamente esse aluno, irmãos. Nós somos isso. Nós não temos habilidade por nós mesmos. Nós não temos capacidade de vencer os nossos desafios. Nós somos, no máximo, aquele aluno esforçado que vai, tenta, supera, pela graça de Deus. E se você faz isso, você está recebendo o elogio de Deus nessa noite. Eu tenho visto que você tem pouca força, você tem sustentado a sua família, mesmo sem ter muitas condições. Você tem sustentado a sua vida, eu tenho te ajudado, mesmo que você não tenha todas as condições. Com a pouca habilidade, com a pouca força, você tem feito. E Deus traz aqui um elogio para os seus servos que têm batalhado, que têm corrido, às vezes aos trancos e barrancos, irmãos, por causa das aflições, como a igreja de Filadélfia. Com certeza os irmãos estão acompanhando as Olimpíadas, né? Com certeza. E a gente percebe nas Olimpíadas que existem pessoas muito mais capazes do que outras. Existem poucas medalhas de ouro e muitas, nem tantas assim, né? De prata e mais de bronze, e a maioria que não ganha nada. Mas você já reparou que até o ser humano, caído, miserável, no pecado, sabe reconhecer o esforço? O brasileiro vai lá, hoje foi o tênis de mesa. Ele não ganhou nenhuma medalha. Mas aí geralmente o ser humano consegue reconhecer o esforço. Olha, você não ganhou nada, mas está representando o nosso país. Você se esforçou, você foi lá. E outros que ficaram para trás, que têm pouca habilidade. Veja, irmãos, se até o ser humano sabe fazer isso, imagine Deus. Deus sabe que nós somos debilitados. Deus sabe que nós somos dependentes. Deus sabe que nós não conseguimos. Por isso Deus diz em todo momento na sua palavra que nós dependemos dEle. E o próprio Jesus Cristo reconhece aqui. Apesar de ter pouca força, vocês têm guardado a minha palavra.
tem guardado a minha palavra. Continue lutando pelo seu casamento. Eu tenho pouca força, pastor. Bem-vindo ao clube. Continue lutando pela sua igreja local. Ah, pastor, mas nós... E a gente dá desculpa, né? Mas continue lutando pelo seu trabalho, pelas coisas corretas. Faça isso. E entenda que Deus valoriza as nossas tentativas, mesmo em meio às nossas debilidades. É muito melhor, irmãos, alguém que não tem aptidão, mas luta para a glória de Deus e depende de Deus, do que alguém que tem aptidões naturais e confiam em si mesmas e que não glorificam a Deus. E Deus não recebe a glória devida. Esta igreja não era assim. Tendo pouca força, vocês guardam. Temos uma exortação aqui. Afinal de contas, até os crentes mais fiéis merecem um aviso. Merecem um lembrete. E a exortação do versículo 11, que Cristo apresenta aqui, é o seguinte: venham sem demora. Por que Jesus está avisando? Venham sem demora. Jesus está dizendo, vocês estão vivendo a última etapa do plano de Deus. A última etapa da redenção. Estamos vivendo os últimos dias desde aquela época, desde a vinda de nosso Senhor. E Jesus diz isso, meus irmãos, para que os crentes estejam sempre preparados para o seu retorno. Aquela igreja estava perseverando, mas eles não poderiam parar. Eles não poderiam entender um elogio de Cristo, o valor que Cristo estava dando para os seus esforços, como uma possibilidade de relaxamento. Olha, Jesus diz isso para nós estamos perseverando, então, não, a luta não acabou e nunca vai acabar nessa terra. Venho sem demora. Olha só que palavra importante. Conserva esse imperativo. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O verbo conservar aqui significa literalmente agarrar firmemente, como alguém que se agarra numa corda. Imagine alguém que está numa corda, num precipício, ele se agarra com todas as suas forças. Conserva o que você tem. Você tem a fé, você tem o evangelho, você tem a esperança. Se agarre a isso, não deixe que ninguém tome isso de você. Conserva o que você tem. Esse é o imperativo presente. Isso significa para nós, irmãos, que é uma ação que eles já estavam fazendo e que deveriam continuar fazendo. Vocês têm conservado, mas a ideia é, continuem assim. E a coroa, essa coroa aqui não é a coroa dos reis. Essa coroa aqui era o prêmio que era dado nas competições das Olimpíadas antigas. Não deixe que ninguém atrapalhe a sua corrida. Vocês se lembram daquele corredor brasileiro que estava chegando em primeiro lugar? Lembram? E aquele certinho das ideias, né? Escocês, se não me engano, entrou na pista e tomou aquele primeiro lugar, embora ele tenha recebido todas as homenagens. Esse é um exemplo de usurpação da coroa nos prêmios olímpicos. Essa coroa aqui é exatamente essa, irmãos. A comparação que Paulo quer usar. E para nós, o que significa, meus amados? Significa que nós temos que nos agarrar, que continuar a perseverar em Cristo, pois nós estamos vivendo os últimos dias, a última etapa do plano da redenção de Deus. Não vamos vacilar. Não vamos comemorar antes da hora. Não vamos fraquejar. Mas vamos lutar. É o já e o ainda não. Já está garantido, mas ainda não vemos a realidade. Nós precisamos nos agarrar. Você tem se preparado para a sua aposentadoria? Previdência é uma palavra que te assusta? Mesmo que você se prepare por toda a sua vida e faça tudo aquilo que é correto, ainda há uma chance de você não usufruir.
Porque a economia é algo instável. Se lembra do plano Collor, né? Do presidente Collor. O que aconteceu na época. Muitas pessoas perderam das suas finanças. Porque, irmãos, tudo que há nessa terra é volúvel. Não é garantido. Mas nós estamos falando aqui de algo que é garantido. Jesus Cristo está mostrou para aquela igreja, está mostrando para nós, que nós temos que lutar pela coroa eterna, pelo prêmio eterno, e nos agarrar firmemente a isso. O texto caminha para o seu final, irmãos, com uma promessa. Todas essas 7 cartas a essas 7 igrejas têm promessas. E a promessa que Deus faz à igreja de Filadélfia, que Deus faz a todos nós aqui, aqueles que perseveram, é a seguinte, verso 12: ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Todas essas promessas dizem respeito a uma grande promessa escatológica, que aponta, meus amados, para a identificação, para a união, para a comunhão que nós teremos com o nosso Senhor. Identificação eterna, o nome de Deus. Comunhão eterna, no templo de Deus. União eterna com Deus. E essa metáfora usada por Jesus Cristo faz mais sentido e brilha mais quando nós nos lembramos do contexto que falamos, em que aqueles crentes expulsos daquela comunidade estavam congregando, recebem a promessa de que o nome deles estaria no templo de Deus. A promessa reconfortante para aqueles que não tinham onde congregar era que o templo de Deus não era esse templo de 4 paredes, mas o templo de Deus apontava para a comunhão eterna com Deus, e ninguém poderia tirá-los dali, tirar essa garantia deles. É verdade, meus amados, que o ser humano pode prejudicar o nosso corpo, nos atacar de diversas maneiras, mas não pode tocar na nossa alma. Em diversas épocas na igreja, a igreja foi proibida de congregar, até mesmo pelo Estado, mas esses crentes continuaram congregando, porque a congregação não se restringe a um lugar específico. Veja, essas promessas apontam para isso, e você e eu, meus irmãos, devemos perseverar, também por causa das promessas de Deus. Nós devemos continuar. Aquilo que você recebeu de Deus, o Evangelho, a fé, a esperança, o amor em Cristo Jesus, a conversão, continue, persevere. Agora no versículo 12, por causa das promessas de Deus. Deus promete cumprir as suas promessas. E o texto finaliza com uma advertência que também está em todas as 7 cartas. No verso 13, a advertência final é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Os irmãos podem reler esse texto? Amados, a promessa ou advertência final é para que aqueles crentes prestem muita atenção naquilo que foi dito. Reflitam em relação àquilo que foi dito. Que haja uma meditação, uma preocupação com aquilo que foi dito. A semelhança, meus amados, quando uma pessoa é colocada para dirigir uma cidade grande. Você já dirigiu lá em São Paulo? Chega lá na Marginal, Pinheiros Tietê. Lá na Marginal Tietê, tem um lugar que dá acesso para um monte de lugares, né? Tem um monte de gente que se perde ali, né? A Marginal Tietê. Veja, se você não estiver atento às sinalizações, a faixa que você está, as motos, São Paulo quase não tem, né? Aos carros e ao GPS, você tem que olhar para tudo isso ao mesmo tempo. Você vai se perder. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, esteja atento a tudo.
a todas as indicações que Deus te dá. Não ignore nenhuma indicação, porque se perder em uma cidade grande, é uma coisa que pode ser recuperada, você pode voltar. Mas a perdição eterna não há volta. Deveríamos então, com todo o nosso coração, atentar para essas palavras. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Observe essas promessas, viva nessas promessas e persevere por causa dessas promessas. Você pode dizer: pastor, mas estou avaliando a minha vida e eu acho que eu não tenho sido perseverante na palavra. Se você não tem sido perseverante na palavra, as outras cartas têm algo em comum, que é a mensagem de arrependimento. Só não tem nessa carta, e em Esmirna, a mensagem de arrependimento. Mas as outras cartas dizem para aqueles que estão vivendo no erro. Não tem para a igreja de Filadélfia, porque a igreja de Filadélfia não estava vivendo no erro, estava perseverando na verdade. Mas a mensagem para quem está perseverando no erro é: se arrependa dos seus pecados. Há sempre esperança, há sempre possibilidade de volta, de retorno à vontade de Deus enquanto estamos vivos. Por isso, se você está aqui nessa noite, ou aqueles que nos ouvem pelas redes sociais, não tem um compromisso com Cristo, se você olha para esta igreja aqui, você não se identifica com isso, você não está guardando a palavra da perseverança, você não está guardando os mandamentos de Jesus, você não faz parte do povo místico de Deus, da igreja invisível e também visível, volte, retorne, reconheça os seus pecados e abrace a mensagem da perseverança e passe então a perseverar. Se você está fora da maratona, entre na maratona, entre na corrida. A diferença das Olimpíadas para a corrida da fé é que lá a participação é pelo mérito, pela capacidade. Nós não, a corrida da fé não, é pela graça. Ninguém tem capacidade alguma aqui, nem para acreditar, nem para dar um só passo em direção à salvação. Tudo é pela graça, pelo poder do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que você seja convertido pelo Senhor. Amém, irmãos? Persevere, continue na corrida cristã. E o que nós vimos hoje é que Jesus elogia a igreja de Filadélfia por perseverar na obediência, mesmo sob circunstâncias difíceis, e tranquiliza essa igreja com a promessa da sua presença eterna, que isso traga consolo para o seu e para o meu coração. Amém?